aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Hudson, embaixador do Senai Play. Estamos mais uma vez com a metrologia e olha que interessante. A medida aqui, utilizando a trena, deu 36 centímetros. Mas e aí? O fornecimento do seu produto ou o fornecimento do seu cliente, ele utiliza outras unidades de medida? Por exemplo, 36 centímetros. Lá os materiais são fornecidos em milímetros, ou seja, em outra unidade de medida. E aí, você vai medir uma peça de grande dimensão, você utiliza o metro? Imagina só metro, centímetro, milímetro. Então, nessa aula sobre metrologia, você vai aprender a realizar essa conversão entre múltiplos e submúltiplos do metro. Está interessado? Então vem comigo para a sala de aula para você aprender um pouquinho mais. Grande abraço! E aí, pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez com mais um vídeo do canal do Senai Play no YouTube, mais uma vez com a participação do meu amigo e grande profissional, Geraldo. Hoje o nosso tema é falar sobre múltiplos e submúltiplos do metro, né, Geraldo? Isso mesmo, né? Hoje a gente vai aprender, a fazer as conversões dentro do sistema métrico, tá? Que é muito interessante para a gente, né? Porque dentro do universo da mecânica, muitas vezes, né, a gente tem que fazer essas conversões, milímetros, centímetros, centímetro, milímetro, milímetros, metros. Então, hoje a gente vai aprender como que a gente faz essa conversão. Então, nós iniciamos lá na prática mostrando para vocês um processo de corte, né? E hoje nós vamos trabalhar com a grandeza comprimento, que é o nosso primeiro vídeo, falando sobre múltiplos e submúltiplos na grandeza comprimento. E aqui nós temos um exemplo, né, Geraldo? Então, quando você puxa a trena ali com 22 centímetros, qual que é essa conversão para milímetro? O que acontece, pessoal? Vários instrumentos, eles servem para várias áreas diferentes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma trena, ela serve para a área metalmecânica, mas ela serve também, por exemplo, para construção civil, onde o padrão é centímetros. Então, quando a gente traz a trena, né, para a mecânica, ela vai estar lá graduada, 22. Mas para nós, no universo da mecânica, né, nós precisamos fazer essa conversão. E aí nós vamos ter 220 milímetros. Olha que bacana, e é isso que a gente vai aprender agora a fazer essa conversão. E para entender, né, nós temos a base de entendimento que são os múltiplos e submúltiplos. E basicamente nós vamos trabalhar, né, Geraldo? Isso. Hoje, dentro dessas áreas que o Geraldo, né, citou aí, nós vamos trabalhar aqui com os múltiplos, né, que é o K, né, o hectro e o deca, que é chamado de múltiplos. Como a gente vai trabalhar com a grandeza comprimento, vão ser o quilo, hecto, deca, e aí chegar na medida principal na grandeza, que é o metro, né, Geraldo? E justamente temos também os submúltiplos, que a gente vai trabalhar com decímetro, centímetro e milímetro. Então, ou seja, esse primeiro vídeo é apenas com a grandeza, comprimento, a unidade principal do sistema internacional, que é o metro. Então, vamos entender agora as grandezas, Geraldo. Explica pra gente rapidamente, né, e onde que a gente vai trabalhar com alguma delas. O que acontece, pessoal? O sistema internacional, ele tem as suas unidades padrão, tá? Essas unidades padrão, geralmente nós usamos ela muito em cálculos matemáticos, cálculos de física, cálculos de mecânica. E aí ele padronizou para a gente, né, o sistema internacional, essas grandezas, tá? Para comprimento, né, a nossa grandeza padrão é o metro. Para massa é o quilograma, tá? Para tempo é o segundo, para corrente elétrica é o ampere, para temperatura a gente acha que é Celsius, né? Mas na verdade é o Kelvin, tá? Quantidade de substância é o mol e intensidade luminosa é o candela. Okay? Olha, você vê que bacana. Para cada tipo de processo, você vai ter a sua grandeza e, consequentemente, seu instrumento, né, Geraldo? Não Justamente. Tem como, por exemplo, né, muito óbvio, pegar uma trena e medir uma massa. Né? Não tem como pegar uma balança e medir um comprimento. Então, por isso que a gente está aqui no canal do Senai Play no YouTube para explicar para vocês essas grandezas, né? E explicar essas conversões de acordo com a quantidade, né? Essa inspeção que é feita de acordo com a área que a gente tem. Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, por exemplo, se você está na montanha, normalmente, né? Quando você tem longa distância, a gente trabalha com 1 quilômetro, né, Geraldo? Justamente. E aí, o metro, quando a gente está ali na metalmecânica, na caldeiraria, normalmente a gente trabalha com a unidade de medida principal, que é o metro.
E na mecânica também, em usinagens, né, Geraldo, mais precisas, a gente trabalha com o milímetro. E entre outros exemplos, aplicado em diversas áreas. Então aqui nós temos os exemplos dos múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, e aqui nós temos os submúltiplos, né, Geraldo? Isso Interessante mesmo. É a grandeza que a gente vai trabalhar com ela, que é comprimento da unidade principal, que é metro. Justamente, né? São, né, os prefixos e a unidade que a gente está trabalhando. Que bacana. Então vamos aprender agora a conversão, que é nosso foco principal aqui. Então a grandeza que a gente vai trabalhar é comprimento, e aí nós vamos ter um exemplo aqui que o Geraldo vai passar para a gente. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 metros, né? Para a gente passar para uma unidade de medida aí para milímetro, por exemplo. Isso. Chegou lá na oficina. Ó, corta essa peça com 2 metros. Quanto que eu vou puxar na minha trena? Isso em milímetros. A gente vem na unidade que nós estamos, colocamos aqui, ó, o 2, correto? Se a gente imaginar a vírgula, onde que a vírgula ela tá? Ela vai estar aqui, ó, do lado direito, correto? E aí eu vou imaginar para qual unidade eu estou indo, para qual que eu quero converter. E aí eu vou até o milímetro. E aí eu vou completando aqui, ó, cada casa com zeros, correto? A minha vírgula que estava aqui agora, ela vai para a casa onde eu estou fazendo a minha conversão. Então ela sai aqui da unidade do metro e vai para a unidade milímetros. Ou seja, 2 metros é igual a quanto, Hudson? 2.000 milímetros. Aprendi, tá vendo? Que bacana. Quando a gente pega entre a teoria e a prática, a exemplificação, né, o conhecimento e a proficiência que o Geraldo traz, como que favorece o nosso entendimento. Interessante. Sempre o número que antecede a vírgula define a unidade de medida. Unidade de medida. Vamos para mais um exemplo, Geraldo? Vamos lá. Número, por exemplo. Vamos para mais 2 exemplos. Um número com casa decimal, né? E com valor inteiro e casa decimal, e outro número só com casa decimal. Vamos pegar um 0,4 decâmetro, por exemplo. Então, quando a gente 4. imaginar o 0,4, a vírgula na casa da unidade, tá? Aí eu venho com 0 e depois eu coloco aqui, ó, na próxima casa 0,4. Olha, você vê que bacana. Aí você quer ir para onde agora? Agora nós vamos escolher aqui qual unidade de medida que a gente vai. Vamos andar com a vírgula para a esquerda? Eu quero passar para quilômetros. Então, quantos quilômetros que eu vou fazer nessa caminhada aí de 0,4 decâmetro, Geraldo? Como que eu passo para... Aí eu vou completando com 0 até a casa, que eu estou fazendo a minha conversão. Correto? Ok. E a minha vírgula, ela caminha para... Ela tem que andar. Para aquela casa. Sai daqui, ou seja... 0,4 decâmetros é igual a 0,004 quilômetros. Justamente. Que bacana. Vamos para a última, Geraldo? Vamos. 1,2 decímetro. Então, vamos lá. Decímetro. O 1,2, imaginem a vírgula. Eu sempre falo com meus alunos, escreve ao contrário. Então, para a esquerda, qual que era? 1,2. 1. E o 2 para a direita. Se eu tivesse mais casas, eu ia escrevendo elas para cá. Se fosse 11,2, colocaria 1. Fosse 11,23, colocaria 1 aqui e o 3 aqui. Sempre da vírgula para as outras casas. Esse é assunto para as nossas próximas aulas, quando eu vou ensinar vocês, eu e o Geraldo, a converter metros ao quadrado, área, e volume, metros ao cubo. Olha para você ver que bacana, né? Pegar o metros ao cúbico e transformar para volume, litros. Ô Geraldo, então vamos fechar? Quero passar para milímetro. Então, caso do milímetro, não tem nenhum valor. Coloca o 0. E a vírgula? E a vírgula agora ela caminha até lá. Depois do 0. O número que antecede a vírgula fica embaixo da unidade de medida respectiva. Isso. Ou seja, 1,2 decímetro é igual a 120 milímetros. Que show de bola! Qualquer dúvida, escreva nos comentários, tá certo? Não esqueça de fazer o quê, Geraldo? Dá o like. Tem que ir lá dar o like, compartilhar e, claro, seguir o canal do Senai Play do YouTube. Se inscrevam lá. Então vamos, Geraldo, que a nossa caminhada de quilômetros é alta. Acabei de perceber isso. Até mais! Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.